Certo, hoje a gente vai falar sobre análise de mercado. Vou pegar algumas anotações aqui. Então, obrigado a todos que estão participando, né, os consultores também. Vou trazer algumas informações sobre a importância de análise de mercado, quem são os concorrentes, né, ferramentas também para a gente fazer algumas técnicas para a gente utilizar, para a gente melhorar nossas análises que a gente pode fazer. Tá? E eu separei também análise de concorrência, o que que é, e análise de mercado e como a gente pode trabalhar de uma maneira que a gente consiga alinhar as duas coisas, né? A gente conseguir utilizar das nossas concorrências como uma oportunidade, certo? Tá bom o áudio aí, Andrei? Então, só falar mais alto, vamos lá? Tá, por que é importante a gente analisar a concorrência, né? Bom, esse conteúdo ele é complementar a quem participou do polo número 2 em Ibitinga e também sobre as mentorias, então tem algumas novidades que eu adicionei para a gente fazer essa live nele. Inclusive, o painel do Mercado Livre acabou se atualizando, né, essa semana. Então a gente tem algumas coisas novas que eu estou trazendo aqui para você e eu também dei uma aumentada aqui nos conteúdos em relação a análises feitas de e-commerce em geral e não só voltado a concorrentes, ao Mercado Livre, tá? Então é muito importante que a gente faça análise de mercado e também, né, que você conheça o seu mercado, mas que você conheça também seu concorrente, né? Porque assim, conhecer do seu mercado é o suficiente para que você consiga vender. Mas se você quiser dominar o seu mercado, você tem que concorrer também o seu concorrente. Então, é bem importante que você entenda como seus concorrentes atuam no mercado, tá? Para que você consiga identificar também algumas oportunidades, para você consiga se destacar dentro dessas vendas, né? Porque isso permite que você conheça as estratégias que eles estão tomando e, eventualmente, se você está fora dessas estratégias, você está às vezes caindo na rotina do seu negócio, você acabe ficando para trás e você não consiga enxergar algumas oportunidades de mercado, as tendências de turn de mercado, de mudanças que estão chegando, que cada vez mais são mais rápidas, e a gente acaba podendo ficar para trás e ficando perdendo vendas, né? E cada vez mais você acabe se distanciando do mercado. Isso não pode acontecer. Então, se você quiser é, dominar o seu mercado, é muito importante que você faça essas análises, certo? Tá? Então, toda análise de mercado, né? Então, ela vem de uma análise SWOT, né? Vamos falar assim da parte de administração. Análise SWOT, por curiosidade, eu participei de um treinamento na semana passada, que teve um feriado, né? E eu vi lá no treinamento que foi aplicada uma análise SWOT e, curiosamente, ela foi aplicada de maneira errada. Por quê? Quando a gente for fazer uma análise SWOT, para aqueles que já conhecem, a análise SWOT Strength, Weakness, Opportunities e Threats, né? Que seria forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tá? Quando a gente está falando de análise SWOT, então a gente tem que dividir certamente nos parâmetros corretos, né? Nos quadrantes corretos da análise SWOT. E acaba que muitas vezes a gente faz uma análise SWOT que ela é 100% interna, né? E isso não é legal. Tá? A análise SWOT ela é claramente ela divide claramente os fatores externos dos internos. Então, quando a gente está falando de forças e fraquezas, é autoconhecimento. É você saber quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Tá? Quando a gente vai falar de oportunidades e riscos, aqui tá, mas é ameaças, né? Threats. Quando a gente vai falar sobre ameaças, são fatores externos à sua empresa. São fatores que, essencialmente, eles não estão no seu controle. Tá? Então, quando você vai aplicar a análise SWOT da maneira correta, você tem que considerar que oportunidades e riscos, né, que na verdade ameaças, eles vêm de um fator externo, do ambiente onde você está, da sua concorrência, de N outros fatores, mas não são dos seus fatores internos. Então a gente tem que fazer esse tipo de análise da maneira correta, certo? Então quando a gente faz uma análise, por que eu trouxe esse contexto? Né? Porque quando a gente faz uma análise nesse sentido, a gente tem que entender as ameaças que vêm dos seus concorrentes, mas mais do que isso, a gente tem que transformar, né, essa oportunidade de análise de concorrente em um mapa.
Tá? A gente pode ver o que os concorrentes estão fazendo para a gente enxergar oportunidades na concorrência. Isso é muito interessante, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, então, para a gente começar a identificar de maneira mais assertiva, é definir quem é realmente o seu concorrente. Tá? Então, um concorrente direto, que é aquele que traz uma ameaça para você, não é essencialmente aquele, não é principalmente aqueles que estão começando no mercado ou que eles já estão muito à frente do mercado. Porque, eventualmente, eles são seu concorrente? Sim, mas se a gente considerar todo mundo como concorrente, a gente acaba não tendo um parâmetro correto para a gente trabalhar. Então, o seu concorrente é quem oferece as mesmas condições que você atualmente. A gente tem que limitar, fazer uma boa limitação de quem é seu concorrente nesse sentido, para que você consiga fazer uma análise mais precisa, né? Então, assim, se o cara, se a empresa, né, oferece o mesmo produto ou um produto similar, ele pode ser considerado seu concorrente. Se ele oferece uma faixa de preço parecida, também. Se eles atuam na mesma categoria que você, subcategoria, se eles trabalham com ads ou não trabalham com ads, impulsionando através da ads, trabalham com full ou trabalham com anúncio clássico e premium, esse tipo de análise que eu quero convidar você a fazer é considerar os seus concorrentes aqueles que oferecem os mesmos benefícios que você para os seus clientes. Aí sim a gente está falando de realmente concorrente direto, certo? Então, assim, definimos quem é o seu concorrente. Fizemos uma análise de ameaças e esses são os concorrentes e o que eles estão fazendo que a gente tem que reverter em oportunidades, certo? É, novos produtos, tendências de mercado que eles estão aproveitando que você não tá por dentro, tá? Tudo tem que dar uma monitorada no que eles estão fazendo, tá? Quando a gente está falando de empreendedorismo, isso é essencial para que você consiga fazer um crescimento. Então é muito importante que você saiba fazer esse tipo de análise, ou melhor, não é só saber fazer, é muito importante que você faça na prática esse tipo de análise para que você consiga alcançar o crescimento, certo? Então, trouxe aqui algumas ferramentas que a gente pode fazer para fazer uma análise de mercado em geral e também análise de concorrência em algumas delas. Né? Por exemplo, o Avante Pro, como posicionamento de busca, ele te mostra o AdRank, o Dubmetrics e o Real Trends, né? Uma ferramenta brasileira, uma chilena, que você pode contratar para análise do Mercado Livre. A própria página de tendências do Mercado Livre, que é palavras mais buscadas dentro do Mercado Livre, e o Google Trends. Falta um dia no Google. É, o Google Trends, para vocês terem uma noção, eu já tenho hoje participado das lives, não, da administração dos projetos Polo de Bitinga, né, que são os polos do Mercado Livre, e o Mercado Livre acabou de me mandar, hoje mesmo me mandou, né, o Google Trends das categorias para ver as oportunidades que estão mais sendo buscados na internet. Então, assim, o Google Trends é uma ferramenta que os próprios marketplaces utilizam para saber quais são as tendências de mercado, pelo menos na parte de buscas e intenções de compra. Então, assim, a gente tem hoje gratuitamente acesso ao Google Trends de uma maneira que é uma ferramenta que os próprios o marketplaces utilizam essa ferramenta para entender o mercado. Tá? E a gente não pode ficar de fora disso porque é uma ferramenta que está acesso à nossa mão e é possível que a gente consiga utilizá-la a nosso benefício. Vamos lá. Então, falando assim de métricas de concorrência, né? Basicamente é assim, é um jogo simples. A gente tem que entender que existe uma série de categorias que a gente faz parte, né? Vocês, quem está dentro do Polo de Bitinga, por exemplo, é cama, mesa e banho, mas você que está assistindo a esse conteúdo, que tem o seu segmento, você tem as categorias que você participa e você está dentro de um jogo. E o jogo é muito simples, ou você lidera a categoria, ou você é liderado por alguém dentro dessa categoria. Tá? Então eu trouxe aqui a principal ferramenta que a gente vai basear a nossa análise de hoje acabei não falando, as métricas de concorrência diretas do Mercado Livre, que é uma ferramenta gratuita que o Mercado Livre disponibiliza dentro do seu painel.
Tá? Então, para você acessar essa planilha, essa ferramenta, perdão, você vai acessar o menu lateral, vai em métricas, vai em concorrentes e você vai cair nessa tela de análise de mercado. Tá? Perdão, o caminho novo é métricas e análise de mercado. E daí você vai conseguir acessar a página de concorrência. Está desatualizado. Acho que o Mercado Livre atualizou o painel e mudou um pouco o caminho. Tá? Então vamos lá. Então, acessando essa ferramenta dentro do Mercado Livre, você vai ter a primeira página, que é a página nova, que ela acabou de ser implantada dentro do Mercado Livre, que são a página de oportunidades de venda. Tá? Dentro dessas páginas de oportunidades de venda, você pode até observar que no canto direito do print que eu tirei, ele está ali, painel de vendas ao vivo. Ou seja, isso daqui são dados em tempo real que estão sendo atualizados, você já tem acesso pelo seu painel a essa tela, tá? Que mostra as categorias que estão em alta, né? Hoje, esses dados são de hoje, né? Hoje estamos no mês de novembro de 2025, quando essa live está sendo gravada. Então, eletrônicos, áudio e vídeo estão com 42% da venda bruta do mês em andamento, 29% são eletrodomésticos e 8% são em construção. Então, logo abaixo dessas informações, desses destaques, você tem os crescimentos individuais das categorias, né, que estão ordenadas do maior crescimento para o menor crescimento. Então, a gente tem arte, papelaria e armarinho em queda, brinquedos em queda, bebês e hobbies, e a gente consegue fazer algumas análises lógicas baseadas no período que a gente está. Hoje, enquanto eu gravo essa live, a gente está num período de Black Friday e brinquedos e hobbies, por exemplo, que é a maior queda de categoria, teve o Dia das Crianças no mês anterior, né, no mês de outubro. Então, é natural que essa categoria tenha uma queda e que ela deve se recuperar nas próximas semanas para as compras de Natal. Então, eu ponho minha mão no fogo de que brinquedos e hobbies nas próximas semanas elas devem crescer para as vendas de Natal, certo? Estão nesse vale entre Dia das Crianças e Dia de Natal. Mas, independente de qual for a sua categoria, você vai ter acesso a essas informações de crescimento ou queda através desse painel. Isso é muito legal, essa iniciativa do Mercado Livre, que ele nos disponibilizou para que a gente consiga acessar de graça. Antigamente você teria que pagar o Nubimetrics, que é bem caro, ou o Real Trends, para você conseguir ter esse tipo de análise. Tá? Hoje, no dia que eu gravo essa live, se você clicar numa categoria que você não vende, ela estará bloqueada para você. Não sei se o Mercado Livre vai habilitar essa categoria, é uma pesquisa de uma categoria que você não participa, né? Porque o próprio Nubimetrics você paga, já usei a ferramenta e ela é limitada. Você tem uma certa limitação para pesquisar categorias de que você não faz parte. Tá? O Mercado Livre hoje está 100% bloqueado. Você só consegue acessar as categorias que você tem anúncios com venda, certo? Agora cliquei aqui na segunda aba, que é a de concorrência. Vou botar só 2 slides, que seria aqui. A gente está selecionando análise de mercado na aba principal, e na segunda a gente está em oportunidade de vendas. Agora, clicando em concorrência, a gente chega nessa tela. Tá? Nessa conta aqui em específico que eu utilizei para fazer esse slide, a categoria principal que a gente utiliza é casa, móveis e decoração, e a gente está numa posição aí do mais de 500, que é um ranking de 500 vendedores que você consegue ter acesso através desse link. Então a gente não está nem entre os 500. Tá? Daí você pode se perguntar, o nome do vendedor ele fica oculto por conta da LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então tá Ferrugem Piranha Consciente. Tá? Esse nome ele é editável dentro do Mercado Livre. Então uma vez que você identifica quem é esse vendedor e edita esse nome, ele vai ficar salvo aí. Então você vai conseguir fazer esse acompanhamento por nome do vendedor, sim, mas por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, o Mercado Livre não fornece de graça esse dado, né, que é o nome do fornecedor, então, do nome do seu concorrente. E você vai ter que entrar e você vai ter que editar. E daí a responsabilidade de você acertar esse nome fica sua, e o Mercado Livre, dessa forma, consegue te oferecer esse dado, mas respeitando a LGPD.
certo? Quando a gente está falando de ferramentas aqui, que essa é uma das ferramentas, né? Mas o que eu te apresentar essa categoria, assim, lembrando que assim a ferramenta em si ela não gera resultado, tá? Então é muito importante que vocês coloquem em prática isso que eu vou te passar aqui, porque quem gera resultado é quem utiliza de fato essa ferramenta, tá? Então vamos lá. Entrando aqui, eu fiz um filtro de categorias, tá? Para a gente não ficar entre os top 500 e uma determinada subcategoria a gente estava na posição 41. Então nessa tela a gente pode fazer uma comparação individual, principalmente quais são os benefícios. Lembra que eu falei alguns slides atrás sobre quem é seu real concorrente? Bom, isso daqui é uma análise nesse sentido mesmo. Então, assim, está muito empatado quem trabalha com full, flex nenhum dos dois trabalha, quem oferece frete grátis, no caso que o concorrente oferece um pouquinho mais de frete grátis que essa conta que eu utilizei para análise, frete com parcelamento concorrente está melhor, promoções concorrente está melhor, cupons o concorrente tem quase o dobro, então é muito melhor. Publicidade aqui, no caso, são investimento em publicidade, então isso não é um dado muito bom, tá? Porque a gente está com um maior investimento em publicidade, mas em uma posição pior. Então, apesar de estar, entre aspas, ganhando ali na parte de utilização de investimento em publicidade, a gente está, na verdade, sendo menos eficiente no que a gente for fazer uma análise nesse sentido, tá? Vamos lá. Então a gente fez. O que a gente está fazendo nesse primeiro foco da nossa apresentação aqui? É uma análise de concorrência. Então é partir direto para a briga, certo? Então o que é? O concorrente tá. A gente identificou que a gente está ganhando em alguns pontos, perdendo em outros pontos, mas o concorrente está vendendo mais porque ele tem um preço mais baixo, né? Que eu acho que é o que mais vai acontecer aqui, e a gente não consegue mais abaixar o preço e o que a gente tem que fazer a partir se esse foi um dos motivos que a gente identificou que a gente não está vendendo tão legal, tá? Então o primeiro ponto é diferenciar. Então a gente tem que colocar a mão na massa, então a gente vai ter que melhorar a estrutura dos nossos anúncios, para talvez mudar o público-alvo, de quando a gente vai fazer um anúncio, a gente tem que pensar em para quem a gente vai vender, né? Quem é o real cliente que vai fazer a compra, vai tomar a decisão de compra, na verdade, desse produto. Então a gente a gente vai ter que diferenciar ao máximo esse anúncio, né? A gente pode fazer kits para a gente oferecer oportunidades melhores para os clientes, ou então brindes. A gente pode melhorar as condições de venda de parcelamento ou de full, que daí, logicamente, se a gente melhora de parcelamento, a gente tem um pouco mais de posicionamento, mas a gente vai perder 5% da nossa margem. Ah, não consigo fazer. Então, resta a gente utilizar a ferramenta de alavanca do full, e se o seu fornecedor não está utilizando. Ah, mas não dá para brigar de forma alguma no preço. Então a gente vai diferenciar em produto. Aí entra a segunda parte, que talvez seja até a parte mais importante, que é esse mix de análise de concorrência e mercado, tá? Então assim, se a gente tem uma ferramenta que a gente consegue utilizar de graça, que a gente tem que a gente consegue encontrar métricas, né? A gente acaba tendo essa oportunidade de identificar que o seu concorrente ou esse concorrente direto que tem preço mais baixo para você em determinado produto, ou algum outro concorrente dentro daquela lista, ele tem uma oportunidade ou ele está seguindo uma oportunidade que você não enxergou. E tendo essas métricas, a gente entende que quem domina as métricas, eles acabam dominando as vendas. E a gente tem acesso a essas métricas, então a gente tem que colocar em prática algumas ações para a gente conseguir reverter isso. Certo? Então, a gente faz uma análise de concorrência e a gente deve procurar dentro dessa análise produtos de nicho ou subnicho. Certo? Digamos que você já tenha um produto de nicho, mas o seu nicho é um nicho de público muito aberto, que seria o quê? Como que a gente pode identificar um nicho de público aberto de maneira fácil? Ah, eu trabalho com um nicho de cama, mesa e banho. Ok. Todo mundo
100% das casas do Brasil, eles têm um produto que você vende, porque eles têm, existe pelo menos, assim, vamos considerar que as condições do Brasil não são as ideais, mas 90, acredito eu fazendo uma mentira estatística aqui, mas um chute estatístico é que mais de 90% das casas, acredito eu, tenham cama dentro, é, dentro delas. Então é um produto de curva de público muito aberto. Então a gente vai ter que buscar dentro desse segmento, que vamos dizer que o nosso nicho está dentro da decoração do quarto. Quais são os subnichos que a gente consegue atingir para evitar o maior número de concorrentes possíveis e encontrar algumas oportunidades? Trouxe aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, organizadores, ou então produtos para bebê, ou então alguns tipos de cobertores com estampas diferentes, tá? Produtos de subnicho são produtos que eles atingem um público menor por, por causa e efeito, né? Eles têm uma concorrência menor, mas quando a gente tem um menor número de concorrência, a gente consegue aumentar a nossa margem de lucro. Então a gente consegue trabalhar de uma maneira um pouco mais inteligente nesses casos, né? Com uma margem de lucro melhor. E a partir do momento que você tem acesso essas informações de métrica, a gente consegue saber quanto que cada anúncio tem de faturamento, e isso é muito bom. Então, às vezes, a gente não conhece determinado mercado, e através de uma ferramenta dessas que o Mercado Livre nos oferece hoje de graça, a gente sabe que um subnicho que a gente às vezes nem conhecia ou não acreditava está vendendo 500 mil, 700 milhões. Tá? Esses dias eu vi um cliente entrou em contato comigo, depois de fazer uma consultoria que falava sobre análise de mercado, e ele identificou um certo equipamento, né? Que ele falou, cara, esse equipamento eu nunca pensei em vender ele, e essa empresa fatura 1,5 milhão desse equipamento. Eu dei uma pesquisada no mercado e eles só existem 2 empresas que estão vendendo ele. Então, assim, cara, é 2 empresas, uma faturava 1 milhão, a outra faturava 1,5 milhão, então é um mercado de 2,5 milhões com 2 pessoas dominando o mercado, que são concorrentes. E é capaz de ser dessas 2 contas diferentes ser da mesma pessoa. Então, é assim, é, é muito importante que a gente consiga identificar produtos dos concorrentes que a gente não tem. São uma maneira de a gente conseguir desenvolver novos produtos. Para isso, a gente vai começar a falar, então, deixar um pouco o concorrente, entre aspas, aqui de lado, mas a gente vai fazer uma análise de mercado maior. No sentido de que, quando a gente está fazendo qualquer tipo de pesquisa de novos produtos, de ampliação de portfólio, né? Ou então eventualmente você abra o seu tendências do Mercado Livre, não, sua planilha de análise de concorrências, essas métricas, você acaba identificando que você é o melhor vendedor da categoria. Isso pode acontecer. Inclusive, por curiosidade, esse exemplo que eu dei sobre esse cliente que encontrou esse equipamento, ele vendia insumos desse equipamento. E ele, quando a gente fez essa análise, ele era o top 1 da categoria. Ele vendia mais do que o dobro do segundo. Então, mesmo ele sendo o primeiro, ele olhou do segundo ao 10º e identificou um equipamento que ele conseguiria aumentar as vendas dele e ele não estava enxergando. São concorrentes que vendiam menos que ele e ele está utilizando isso para alavancar ainda mais o negócio dele. Porque, como eu falei, quem conhece e domina as métricas, domina o mercado. Então, ele que já domina o mercado no segmento dele, vai conseguir entrar e ampliar ainda mais o faturamento dele e ele vai conseguir aumentar a área ali do império que ele está construindo dentro do marketplace, do e-commerce em geral, porque ele sabe utilizar essas ferramentas, tá? E saindo um pouco, então, dessa análise mais fechada para o concorrente, a gente falando um pouco mais de análise de mercado no sentido mais aberto, a gente tem algumas ferramentas, né, e uma coisa que a gente costuma utilizar muito pesquisas em outros marketplaces também. Por que não? Né? Hoje a gente sabe que o Mercado Livre ele é o maior marketplace que a gente tem dentro do Brasil, mas
falando em mundial, em vendas, mundial é a Amazon. Então, por que não olhar a Amazon americana, que é um mercado muito mais concorrido, vamos dizer assim, muito mais requisitado que o Mercado Livre hoje? Aqui, lógico que nas devidas localizações, mas todo mundo sabe que desde a globalização ali, desde quem viveu os anos 90, 2000, a gente sabe que as coisas acontecem primeiro nos Estados Unidos, depois vem para cá. Então, as tendências de mercado, quando a gente está falando de novidades, muitas vezes acontecem em Europa, Mercado Livre, perdão, Europa, Estados Unidos, para depois vir para cá. Vamos dizer, em termos de marketplace, vão acontecer na Amazon americana antes de vir para o Mercado Livre. Tá? Então, é bastante importante que a gente saiba utilizar as ferramentas de pesquisa dentro de outros marketplaces também. Então, é interessante que a gente utilize essas ferramentas que são gratuitas da Amazon. Por exemplo, aqui eu deixei o link. Aqueles que querem acessar esses links, não conseguirem tirar um print ou digitar, eu posso disponibilizar esse slide para que ele é um hiperlink, você consegue clicar nele e abrir essas ferramentas da Amazon. Tá? Porque a Amazon hoje todo mundo sabe que é o termômetro global de demanda, né? Quem olha para lá vai acabar vendendo aqui. Então eu trouxe aqui esses 4 links que a gente vai acessar um por um aqui através de prints, né, para a gente viabilizar essa apresentação, tá? E a gente, por exemplo, aqui na primeira opção aqui no Best Sellers da Amazon, você vai ter os top produtos que mais vendidos da Amazon em geral. Aqui eu abri o Best Seller, eu abri o top produtos de cama, mesa e banho, tá? E esse é o produto que que mais vende dentro da Amazon desse segmento. Então, mais do que olhar só esse produto, porque eventualmente você pode ter um kit desse. Tá? É um kit queen size com 4 peças, tá? Ele utilizou algumas palavras aqui, então esse tipo de palavras talvez sejam interessantes de que você utilize também. É mais do que olhar só o produto, por isso que eu abri justamente o anúncio, olhar como está sendo anunciado também. Se você observar as fotos, elas todas têm informações descritas, né? Eu acabei não colocando aqui o zoom das fotos, mas você consegue observar pelo carrossel de fotos ali embaixo. Tem 6 vídeos aparecendo, e agora vamos olhar, né? Lógico que está em inglês, mas a gente vai olhar algumas palavras que talvez você não esteja utilizando, né? Aqui ele usou o tamanho queen size, tá? Respirável, ele colocou, por exemplo, que é fresco, ele colocou que é para hotel, ele colocou a palavra luxo. Então, esses tipos de luxo para homem, mulher, crianças e jovens. Então, esse tipo de trabalho que foi feito, e por sinal muito bem feito, no campo semântico aqui desse anúncio na Amazon, é o que justifica que ele seja o top 1 de vendas dessa categoria. E vamos dizer assim, esse provavelmente é o kit de cama mais vendido do mundo. Tá? Ele tem 49% de desconto, ou seja, é um preço taxado, ou seja, tem uma promoção, uma CP aplicada aqui de R$ 41,99 por R$ 21,24. Tá? Ele está com o selo de Amazon Choice, né? Que seria dentro do Mercado Livre, que seria o selinho de recomendado do Mercado Livre. Tá? E ele é um produto que tem muito giro. Certo? Então, mais do que olhar qual é o produto, porque eventualmente, se você vende esse produto, é muito provável que você tenha um produto similar no seu portfólio. Mas é mais do que isso, é olhar como está sendo anunciado e replicar também como está sendo anunciado, colocar um campo semântico assim completo, com homem, mulher, crianças e jovens, porque tem pessoas que vão pesquisar queen size para mulher, queen size para homem, queen size para crianças ou jovens também. Hotéis, por ser uma cor branca, com certeza tem hotelarias, né, tem ramo hoteleiro que vão utilizar isso daqui. Se você colocar isso no campo semântico, a palavra hotel, é muito mais chance de que você venda para um hotel. Certo? O segundo link, vamos lá. Movers and Shakers. Essa análise de mercado desse segundo link que eu trouxe aqui, ele mostra quais são os produtos que estão em tendência, que estão
provavelmente virando o mercado por esse termo mover and shakers, tá? Então, são produtos que estão vendendo muito atualmente, tá? Isso pode identificar sazonalidades ou datas comemorativas, tá? Ou não. Aqui a gente já identifica que sim, tem uma sazonalidade na tela muito clara aqui, que é o terceiro item, que é um bag, né? Como que é bag? É uma bolsa de guardar árvore de Natal. Isso com certeza é uma sazonalidade de data comemorativa, que é porque o Natal está próximo. Então isso aqui então esse produto teve um aumento de 400%, de com certeza vinculado à sazonalidade, tá? Mas, eventualmente, não só sazonalidades podem aparecer aqui. Por exemplo, esses processadores da Ninja, não entendo muito bem desse produto, mas pode ser que seja um lançamento, que eu estou chutando mais uma vez, pode ser que seja um lançamento dessa marca e que ele está vendendo muito e que ele ainda não atingiu os top sellers, mas ele está para atingir. Tá? O terceiro link que eu trouxe aqui é os novos lançamentos. Tá? Então, os novos são produtos inovadores e promissores de mercado. Então, são produtos que foram anunciados recentemente e que eles estão vendendo muito bem. A Amazon também tem esse tipo de ranking que você pode acessar através desse link. E por último, o mais desejados, tá? Most wished for. O que é os mais desejados? São os produtos que mais são adicionados no carrinho. Perdão. Esses são os produtos que, por curiosidade, aqui o terceiro colocado, ele está também entre o top seller, que é aquele kit de queen size dentro dessa categoria, que é casa e cozinha, né? Lar e cozinha. Então, ele está aqui na terceira posição, que também nos mais colocados dentro da lista de desejos. Certo? Então, esses 4 links você pode acessar para que você consiga identificar eventuais produtos que você pode adicionar no seu portfólio e assim aumentar suas vendas. Tá? Trouxe aqui um slide extra, porque você também pode fazer uma pesquisa manual de novidades e tendências utilizando os filtros, né? Daí você não vai acessar nenhum link daquelas páginas que eu coloquei agora nesses slides anteriores. Você vai ordenar a sua busca da seguinte forma para que você consiga também encontrar as novidades que podem ser tendências de mercado. Então você vai ordenar a pesquisa, né? Então não é um filtro, é aquele filtro da direita ali de ordem, né? Eu não lembro como se chama no Mercado Livre, mas na Amazon tem Newest Arrivals, mas no Mercado Livre eu sei que também tem um filtro desse, né? Que é um filtro de ordenação da pesquisa, que no Mercado Livre você consegue colocar mais vendidos e maior preço e menor preço. Certo? Então, na Amazon americana você vai colocar Newest Arrivals, que é as novidades. Você vai selecionar um filtro, daí esse filtro fica do lado esquerdo ali mesmo, que é o filtro com 4 estrelas ou mais. Tá? E eu recomendo, daí é uma recomendação minha mesmo, que você coloca Free Shipping by Amazon, para que você consiga ter produtos que são de alto giro mesmo. É um filtro a mais que você vai garantir que são produtos com a logística da Amazon, que são produtos de vendedores que já têm mais giro, então é interessante que você coloque também, certo? E você vai fazer essa pesquisa, tá? Qual a minha recomendação? Se o produto é uma novidade e tem mais de 1.000 avaliações, e ele for do seu segmento, pode ir atrás desse produto que não vai ter erro. Esse produto é um produto que você pode adicionar na sua lista de portfólio, adicionar na sua lista de compra, seja para importação ou para desenvolvimento, se você tiver fábrica, ou talvez seja um produto que já tem algum importador ou alguma fábrica já pensando nesse desenvolvimento, pode adicionar no seu portfólio, que você vai muito provavelmente vou colocar aqui 99% de chance de acertar que esse produto também vai vender aqui no mercado nacional. Tá? Então, fez esse filtro, fez essa ordenação. Se você conseguiu achar um produto que tenha 1.000 avaliações, que é New Arrivals, que é novidades, com certeza você vai conseguir um bom produto para você despontar dentro do mercado brasileiro, que, como eu falei, a tendência é que ele copie o mercado americano.
certo? É, já, já finalizando aqui a minha apresentação, tá? Não existe atalho para quem trabalha com essa estratégia. Então, e também somente ter a estratégia, não ter prática, não gera resultado, tá? Então é muito importante que você coloque em prática todo esse conhecimento. Espero ter agregado pelo menos em um desses slides, no mínimo em um desses slides, algum conhecimento para você. Mas é interessante que você coloque na sua rotina uma análise de concorrência e análise de mercado. Tá? Análise de concorrência você pode utilizar para você não gastar nada com nenhuma outra ferramenta externa, você pode utilizar o seu próprio painel do Mercado Livre, com as devidas limitações de você conseguir olhar apenas o seu nicho, tá? Mas, eventualmente, olhar aquela sua análise de concorrente como ameaça, como oportunidade. É transformar aquela ameaça de concorrente numa oportunidade, tá? E também você fazer uma análise de mercado fora, né, extra, né, e que seja complementar essa análise de concorrência, porque o mercado muda muito rápido. E quem se move mais rápido junto com o mercado são aqueles que conseguem acompanhar o crescimento dessas vendas online, que constantemente elas vêm crescendo no decorrer dos anos. E se você quiser acompanhar esse crescimento, você também tem que se mover junto com o mercado. Então, a análise de mercado ela é bastante interessante e hoje a gente tem essa ferramenta, esses links da Amazon, que você consegue colocar em prática tudo isso. É muito importante que você coloque na sua agenda, que você, pelo menos uma vez por semana, uma vez por semana seria o ideal, mas uma vez a cada 15 dias, menos que isso é inaceitável, porque você com certeza pode estar ficando para fora, para trás e ficando de fora desse crescimento, e isso eu considero certamente como uma negligência do empreendedor. Então é muito interessante que você, é muito importante, ou melhor, melhorar ainda, é extremamente importante que você faça esse tipo de análise de concorrência e de mercado constantemente.